Olá pessoal, na aula de hoje vamos falar um pouquinho sobre a função orgânica hidrocarbonetos. Os hidrocarbonetos são compostos constituídos apenas por átomos de carbono e hidrogênio. Se a gente olhar para a nomenclatura, o nome, a gente já consegue retirar essa informação. Veja bem, hidro de hidrogênio, carbo de carbono. Então, qualquer molécula constituída apenas por hidrogênio e carbono chamamos de hidrocarbonetos. Veja bem, se essa molécula tiver, por exemplo, um oxigênio, um nitrogênio, algum cloro, flúor, bromo, não serão, portanto, hidrocarbonetos. Isso é um detalhe bem importante, ok? Vamos colocar alguns exemplos. Veja bem, se eu tiver um CH3 ligado a um CH2, um CH3. Se eu observar essa molécula, ela é composta apenas por hidrogênio e carbono, então é um hidrocarboneto. Vamos colocar um outro exemplo. CH3CH dupla CH2. E professor, agora tem uma dupla ligação, não tem problema. Veja bem, a molécula é composta apenas por hidrogênio e carbono. Ah, mas tem uma dupla, não tem problema. Tem hidrocarbonetos que têm ligações duplas, ok. Então é também uma molécula de um hidrocarboneto. E por fim, vamos colocar aqui, ó, CH2, 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 CH2. É possível isso ser um hidrocarboneto? Sim. É um hidrocarboneto cíclico, mas não tem problema. A molécula é composta apenas por hidrogênio e carbono. E aí nós temos alguns nomes, ou seja, uma subdivisão dentro dos hidrocarbonetos, com algumas nomenclaturas que são interessantes e importantes a gente saber. Vamos começar com o primeiro deles, que a gente chama de alcanos. Então vamos colocar aqui os alcanos. Veja bem, nós temos os alcanos. Os alcanos são moléculas constituídas apenas, claro, por hidrogênio e carbono, mas somente possuem ligações simples. Então nós temos aqui, ó, um exemplo: CH3, CH2, CH2, CH3. Eu só tenho ligações simples e é um hidrocarboneto. E aí eu tenho, portanto, uma subdivisão, né, que eu posso chamar ele de hidrocarboneto na classificação alcanos. E aí nós temos também os alcenos. Os alcenos, por sua vez, também são hidrocarbonetos, mas eles possuem uma ligação dupla. Exemplo, CH3, CH dupla, CH, CH3. Veja bem, eu tenho uma ligação dupla, e aí se atentem para o detalhe. Não é eu ter ligações duplas, é eu ter apenas uma ligação dupla na molécula. Mas professor, tem que estar no meio ou não? Então, na sequência, nós temos os alcinos. Os alcinos. Os alcinos são hidrocarbonetos que possuem apenas uma ligação tripla. Vamos colocar um exemplo aqui: CH3, CH2, C tripla, CH. Então eu tenho uma, e se atentem, eu tenho apenas uma ligação tripla. É um alcino. Aí eu gostaria de destacar aqui
dentro desses termos, an, en, in. Quando você vê an dentro da química orgânica, imagine somente ligações simples. Quando você vê en dentro da química orgânica, imagine ligações uma, né? Ligação dupla. E quando você vê in, imagine ligação tripla. Isso vai ajudar bastante a gente na hora que a gente começar a falar nas nomenclaturas, ok? Dando sequência ainda, nós temos hidrocarbonetos que podem ter mais de uma ligação dupla. Se tiver apenas uma dupla, nós temos os alcenos. Mas eu posso ter com duas duplas? Sim, eu posso ter com duas duplas. E aí nós temos os alcadienos, que são vamos colocar um exemplo aqui, CH2 dupla, CH dupla, CH2. Está aqui um alcadieno. Veja bem, eu falei para vocês que o en quer dizer ligação dupla, mas o di quer dizer 2, então é duas vezes a ligação dupla. Duas vezes a ligação dupla numa molécula. E aí vamos falar mais para frente um pouco desses alcadienos que eles podem ter, dependendo das posições dessas duplas, são nomes importantes para a gente saber e conhecer. Vamos falar ainda um pouquinho mais para frente, ok? Mas a gente então tem ligação dupla. Posso ter ligação tripla, duas triplas? Pode. Eu não vou colocar aqui no nosso resumo, mas vamos entender a lógica, né? Iria ser um alcadiino se eu tivesse duas triplas, por exemplo, né? Professor, posso ter três ligações duplas? Posso. Seria um alcatri de três enos, né? E aí a gente vai compondo os nomes, ok? Mas não esqueça, alcadieno, duas ligações duplas na molécula toda, né? E, claro, tem que ser um hidrocarboneto. A molécula tem que ser composta apenas por hidrogênio e carbono. Temos os compostos cíclicos também, né? A gente tem os compostos cíclicos. Vamos começar com os mais simples deles, os ciclanos. Os ciclanos também podem ser encontrados com a nomenclatura ciclo-alcanos, que eles nada mais são do que um ciclo, né, um alcano cíclico, né? Ou seja, an, ligação simples. Então vamos lá, CH2, 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 CH2 e eu fecho o nosso ciclo, né? Então aqui eu tenho um ciclano, somente ligação simples, o an me diz isso tem um ciclo, ou ciclo alcano, ok? Se eu pegasse essa molécula e unisse, fechasse o ciclo, veja que seria essa molécula. Então, é um alcano de forma cíclica, né? Pode tentar fazer essa associação também. E temos então o ciclo alcenos ou ciclenos, que também são conhecidos como ciclo alcenos. Claro, e vai ser um ciclo em ligação dupla. Então, eu tenho uma ligação dupla. CH2, CH2, CH dupla, CH e fecha o ciclo. Então, eu tenho um ciclo só composto por hidrogênio e carbono com uma ligação simples. E aí você pode ter um ciclino com ligação tripla? Pode ter. E aí a gente começa a entender melhor esses nomes. Então, os mais importantes são alcanos, alcenos, alcinos, são hidrocarbonetos de cadeia normal, não tem ramificações. Somente ligação simples, alcenos em uma ligação dupla, alcinos em uma ligação tripla.
Se eu tiver mais de uma, aí você tem duas vezes o que? Ligação dupla, então é um alcadieno, duas ligações duplas. Posso ter compostos cíclicos, ciclanos, ligações simples, mas formando um ciclo, né, cadeia fechada. Ciclenos, uma ligação dupla, cadeia fechada. E aí a gente ainda tem que falar um pouquinho sobre os aromáticos. Os aromáticos, então, são moléculas orgânicas, também classificados como os hidrocarbonetos, né, porque é composto apenas por hidrogênio e carbono, mas esses hidrocarbonetos eles possuem um ou mais grupo benzênico, né, o anel aromático. Então, o que seria isso? Eu tenho carbono ligado a carbono ligado a carbono, 6 átomos de carbono, dupla simples, dupla simples, dupla simples, e cada um desses carbonos vão ter hidrogênios para fechar suas 4 ligações. Isso daqui é um aromático. Essas ligações, vamos falar com mais calma para frente, mas essas ligações duplas elas vão estar em ressonância, ou seja, o par de elétrons aqui vai vir para cá ao mesmo tempo que esse vem para cá e esse vai para lá. Então ele fica se deslocando. Por isso que nós temos esse na forma de linha, né, o bastão. A gente pode representar os aromáticos dessa forma aqui, ó, com um ciclo no meio, né? Então esse é o grupo benzênico aí, né, o anel aromático. Pode ter um ou mais, né, mais de um dentro da molécula. Então esses são os aromáticos, ok? Uma nomenclatura importante para os alcadienos, então, alcadienos, cadeia normal, de 2 vezes em ligação dupla, eu tenho 2 ligações duplas. Então, a gente pode classificar esses alcadienos como acumulados, conjugados, isolados, dependendo onde estão essas duplas, né? Então, se as duplas estão em carbonos vizinhos, a gente chama de acumulados. Olha só, CH2, dupla, C, dupla, CH2. Isso daqui é um alcadieno que a gente fala que eles são acumulados. As duplas estão em carbonos vizinhos. Aí nós temos os conjugados, que essas ligações duplas estão em carbonos separados por uma ligação. Conjugados, então, o alcadieno conjugado, CH2, dupla, CH simples, ó, a ligação simples, H dupla, CH2. Essa ligação dupla está separada dessa por uma ligação. Isso são alcadienos conjugados. E para quem vai tentar vestibular, Enem, eles adoram esse termo conjugados, tá? É muito frequente esse termo alcadienos conjugados nos vestibulares, ok? Você tem que lembrar que é ligação dupla, simples, dupla, né? Então a gente tem essa configuração aqui, ok? E aí, por fim, é simples de entender, nós temos os alcadienos isolados, que essas ligações duplas estão separadas por exemplo, um carbono saturado, ou vamos entender mais de 2 ligações, né? Então, vamos colocar um exemplo aqui, ó, CH2 dupla, CH2, CH dupla, CH2. As 2 ligações duplas estão separadas, né? Por pelo menos 2 ligações. Aí nós temos então os alcadienos isolados, ok? Esses nomes são importantes só para a gente entender onde estão essas ligações duplas, né? Referenciando uma com a outra, ok? Agora a gente vai falar um pouquinho da nomenclatura. O que seria isso? Eu conseguir dar um nome para uma estrutura ou, através do nome, eu consigo prever qual seria a estrutura deste composto, né? Então a gente vai começar falando dessa nomenclatura, que é dar nome para as moléculas dos hidrocarbonetos. E aí nós temos a nomenclatura oficial, que a gente chama de IUPAC, né? A nomenclatura IUPAC, quando vocês verem isso, é o nome oficial, né?
A IUPAC é um encontro que tem a cada 2 anos, que praticamente todos os países do mundo fazem parte, e eles ditam essas regrinhas de como se dá nome, resolve esses probleminhas e padroniza para o mundo inteiro. Então, a nomenclatura IUPAC segue um padrão no mundo inteiro. E aí nós temos a nomenclatura usual, ou também conhecida como comum. Aí, dependendo da substância, ela pode ter esse nome mais particular ou uma regrinha particular. Né? Isso a gente vai ver mais para outros compostos, né? Compostos oxigenados, principalmente. Existem nomes comuns, usuais, que são importantes a gente saber. Mas vamos começar com a nomenclatura IUPAC, vamos entender essa tabela que a gente começa a dar nome para essas moléculas, tabela da IUPAC. Para compor o nome de uma molécula, imagine que você está visualizando uma molécula e você precisa dar nomes. Você vai ter que definir 3 partes. Somando essas 3 partes, você tem o nome da molécula. Você tem então um prefixo, que é algo que vem primeiro, um infixo, que é algo que vem no meio, e um sufixo, que é algo que vem por último. Então vamos definir isso. O que seria um prefixo? Você olha para uma molécula e você tem que indicar a quantidade de átomos de carbono na cadeia principal. Para moléculas simples, né, com cadeia normal, você vai lá e conta o número de átomos de carbono, tá? Para moléculas ramificadas, numa próxima aula a gente vai entender como é que funcionaria essas ramificações, mas para moléculas normal, sem ramificações, você simplesmente conta o número de átomos de carbono e aí você pode compor a primeira parte do nome dessa molécula. Então, o prefixo é o número de átomos de carbono. E aí nós temos a quantidade, olha só. Se eu tiver um átomo de carbono, eu jogo meu prefixo como met. 2, et. 3, prop. 4, but. 5, pent. 6, hex. 7, cuida com 7, hept. 8, oct. 9, non. E 10, dec. Professor, só tem moléculas até 10? Não. Tem uma tabela gigantesca na IUPAC com vários e várias quantidades de átomos de carbono numa molécula, mas para a gente no ensino médio até 10 é o importante. Tem 11? Tem. 11 andec. 12 dudec, continua, tá? Mas a gente precisa saber até 10 no ensino médio. Então, se a minha cadeia carbônica lá do meu hidrocarboneto tem um átomo de carbono, eu vou começar o nomezinho com met. Se tem 2 et, 3 prop, 4 but, 5 pent, 6 hex, 7 hept, 8 oct, 9 non, 10 dec. Ok? Então, temos já 33% aí do nome. O meio desse nome, como que eu componho ele? Gente, eu falei para vocês ali sobre o tipo de ligação, né? Quando tinha ligação simples, eu falei lá alcanos, lembra do an. Quando tinha uma ligação dupla, alcenos, lembra do en. E é isso que o nomezinho, a parte do meio, vai nos indicar, né? O tipo de ligação entre os átomos de carbono. Então, se eu tenho apenas ligação simples, eu uso o termo an. Já destaco ali. Se eu tenho uma ligação dupla, eu uso en. Se eu tenho uma ligação tripla, eu uso in. E se eu tenho duas ligações duplas, di, en. Então, isso compõe o meio do meu nome. An, en,
indien. Vamos imaginar aqui, eu olho para uma molécula, ela é composta por 3 átomos de carbono, prop. Só tenho ligações simples, propan. Então, olha lá, eu já tenho 66% do nome. E o finalzinho, o sufixo super simples, é a função orgânica. No caso dos hidrocarbonetos, nós colocamos o. Por quê? O final do hidro, olha lá, to. É este O aqui, hidrocarboneto, é este O aqui que eu coloco no finalzinho do nome. Vamos colocar um exemplo aqui já. Olha só essa molécula, CH3CH2, CH3. Então vamos colocar esse exemplo. Está aqui o nosso quadro, deixa eu só destacar que a gente está dando um exemplo aqui. Vamos dar um nome para esse daqui. Vamos usar a tabela. Veja bem. Primeiro, quantos átomos de carbono eu tenho? 1, 2, 3. 3, prop. Então eu vou lá e coloco prop. Que isso daqui nada mais é do que a parte do meu prefixo. Vamos para o meio ali. Eu tenho somente ligação simples entre os átomos de carbono e até, claro, com os hidrogênios, ligação simples. Então eu vou lá e vou colocar o an, que veio do meu infixo, do tipo de ligação. E por fim, eu sei que essa molécula é composta apenas por hidrogênio e carbono. É um hidrocarboneto, final o hidrocarboneto. Então eu venho aqui e coloco o, porque essa é a função orgânica. Então olha lá, o nome composto por 3 partes, propano. Então essa é a molécula de propano, é assim que eu uso os nossos nomezinhos, nossa tabela para compor os nomezinhos das moléculas orgânicas. Vamos colocar mais alguns exemplos. Nosso primeiro exemplo, a gente vai contar o número de átomos de carbono. 1, 2, 3. 3 é prop. Tenho somente ligação simples? Não, eu tenho uma ligação dupla. Na nossa tabela, a ligação dupla a gente identifica como en. E ele é um hidrocarboneto final O, propeno. Vamos para essa molécula aqui, olha só. 1, 2, 3, 4 átomos de carbono. 4 lá na nossa tabela é but. Tem uma ligação dupla, ok, en. E é um hidrocarboneto final O. Vamos para a próxima molécula. 1, 2, 3, 4 átomos de carbono. Também é but. Tem uma ligação dupla, en. E é somente composto por hidrogênio e carbono, hidrocarboneto, final O. Buteno, buteno. Opa, temos o mesmo nome para moléculas diferentes. Veja que a ligação dupla está aqui e a ligação dupla está aqui. Então aqui a gente aprende mais um detalhe importante na nomenclatura, que é numerar a cadeia carbônica para identificar aonde ou em qual carbono está essa ligação dupla. E a regra é, numere sempre da extremidade mais próxima, o carbono com a extremidade mais próxima onde está a ligação dupla. Veja bem, aqui empatou, né? Eu tenho 1, 2, cheguei na ligação dupla. 1, 2, então tanto faz aqui. Neste caso, 1, 2, 3, 4. Veja bem, a minha ligação dupla está entre o carbono 2 e 3. Usa sempre o menor valor e indica 2 buteno. Esse 2 está querendo dizer onde está a posição da ligação dupla. Olha só aqui. Claro que a ligação dupla está mais próxima dessa extremidade, então este é o carbono 1, 2, 3 e 4. Veja bem, aqui eu estou entre o carbono 1 e 2, menor valor, 1. Então você vem aqui e coloca 1 buteno. Esse 1 está te falando em qual lugar está a sua insaturação, né? A sua ligação dupla. Então agora não tenho mais nomes iguais. Esse é o 2 buteno e esse é 1 buteno, ok? Pessoal, fórmula de linha ou bastão, cada extremidade, cada ângulo, cada intersecção são carbonos, né?
Se fosse outro tipo de átomo, eu teria que mostrar. Tem oxigênio, então tem que mostrar um oxigênio. Nitrogênio, tem que mostrar um nitrogênio. Não é o caso. Veja bem, é só composto por hidrogênio e carbono. Porque cada vértice são carbonos e os hidrogênios eu não mostro, né? Mas é um hidrocarboneto. Concorda comigo que essa ligação dupla está mais próxima da extremidade? 2 átomos de carbono. Aqui seria 1, 2, 3, mais longe. Então eu vou começar a numerar a partir daqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. São 7 átomos de carbono. Lá na minha tabela, 7 átomos de carbono, eu falo hept. Eu tenho 2 ligações duplas, não é só uma. Se fosse uma é en. 2 é di-en. Então, hepta, eu coloco um azinho só por causa do português. Di-en. E é um hidrocarboneto, final O, heptadieno. Mas veja bem, onde estão? Quais as posições que estão essas duas duplas? Entre o carbono 2 e 3, uso o menor valor, 2. Entre o carbono 4 e 5, uso o menor valor, 4. Aí o que eu faço? Coloco lá 2,4 heptadieno, indicando quais são as posições dessas ligações duplas, ok? E aqui a gente já pode também inserir um detalhe importante, eu tenho uma segunda opção da posição de colocar esses números lá no meio do nome, ou seja, segundo a IUPAC, ela até recomenda que você pegue esses números e coloque antes, quando você tiver que numerar alguma coisa, do que vai indicar. Então, eu tenho 7 átomos de carbono, hept. Agora eu vou indicar as ligações duplas. Então, lá no meio do nome, 2,4 di-en. Aí coloquei o nome os números no meio, e finalzinho O, hepta ou hept 2,4 dieno. Essas duas formas estão corretas, ok? De colocar um nome. São só detalhes. Coloco lá na frente, indicando aqui, ou já joga antes do que quer indicar. Estou querendo indicar aqui, então já deixa os números lá dentro do nome. Outros exemplos que a gente pode colocar são os ciclanos e os ciclenos, ciclanos e ciclenos. Como que eu faço para dar um nome? É super simples, pessoal. Você dá um nome utilizando a tabelinha e no final você coloca, ou já pode iniciar colocando a palavra ciclo, porque ele está num ciclo, ele é um ciclano, ele é um cicleno, a ligação dupla, cicleno. Somente ligação simples, ciclano. Então você pode ir lá e colocar a palavra ciclo. E aí dá um nome usando a tabelinha. Eu tenho 1, 2, 3 átomos de carbono, prop. Somente ligação simples, AN, e é um hidrocarboneto, ciclopropano. Veja essa outra molécula, também é ciclo, então vai lá e não esquece de colocar a palavra ciclo, mas com 4 átomos, vou lá na tabela e vejo que é but. Tem uma ligação dupla aí, apenas uma, então é en, e é um hidrocarboneto. Ciclobuteno, professor, preciso numerar aqui? Não. Quando é ciclo, não tem problema, porque colocando aqui ou ali não faz diferença nenhuma. Se eu tivesse mais de uma ligação dupla ou mais alguma outra coisa para indicar, aí eu vou ter que começar a colocar números, tá? Ciclo but 1eno, por exemplo, né? Mas neste caso não precisa numerar, porque não faz diferença onde estaria, né? Eu posso girar essa molécula, poderia estar aqui, aqui, e o nome é o mesmo, ok? Pessoal, e para os compostos aromáticos? Eles têm uma regra particular, tá? Os nomes são dados nomes particular, não segue aquela tabela. Então, os aromáticos é uma exceção, é um caso à parte, ok? Só vou colocar um exemplo aqui, ó. O anel é um composto orgânico, né? Um hidrocarboneto, classificado como aromático. O mais simples possível, a gente chama ele de benzeno. Ok? Só como exemplo, eles têm nomes particulares, os aromáticos, ok? Os outros hidrocarbonetos, seguimos aquela tabelinha. Se for ciclo, coloque a palavra ciclo na frente, mas use aquela tabela IUPAC.